Psicólogo, deixa eu fazer uma pergunta séria para você. Quantos concorrentes fortes você tem? Você que vive de terapia, que vive de atendimento clínico. Talvez você esteja aí se perguntando, aqui na minha cidade, acho que fulano são fortes, eles já são conhecidos e possivelmente estão drenando ali os meus pacientes particulares. Ou ainda você que atende somente terapia online, por exemplo. Nossa, eu tenho concorrentes no Brasil inteiro, eu nem sei quem que são os meus concorrentes. E aqui que vem a segunda pergunta. O que você, psicólogo, está fazendo para se destacar desses colegas, para se destacar dessa concorrência? Existem várias formas de fazer isso, e o que eu vou te mostrar aqui neste vídeo é o que eu ensino exatamente para os meus alunos, que eles aplicaram, se destacaram e começaram a captar pacientes de forma rápida na internet. Eu sou Luísa Ferreira e eu ajudo psicólogos e terapeutas a captarem pacientes particulares todos os dias na internet de forma ética e sem usar as redes sociais. Sou co-criadora do Máquina de Atração de Pacientes, nesse treinamento completo, onde eu te ensino passo a passo. Se você tem interesse em saber mais, clique aqui no link abaixo deste vídeo. E vamos para o vídeo de hoje, que é sobre isso, sobre concorrência. Então, quando a gente fala de concorrência, por que eu estou falando disso? Porque muitas vezes a gente vê uma série de notícias aí na internet falando sobre como que aumentou o número de psicólogos, praticamente dobrou em X anos, ou ainda tem muitos psicólogos se formando, a concorrência está cada vez mais alta. Então, vamos conferir, inclusive aqui, eu vou compartilhar a tela para vocês conferirem junto comigo essas notícias. Então, né, vamos pesquisar aqui, concorrência, curso de psicologia. Concorrência, curso de psicologia. A gente vê uma série, né, de notícias. Então, a concorrência tem sido patamar para cima nos últimos anos. Em 2020, chegou a 60 candidatos por vaga. Vou colocar aqui, ó, até mais recente, estamos em 2024, né? Se eu coloco aqui, por exemplo, notícias, né? Psicologia é o curso mais concorrido da UFPA no processo seletivo de 2024. Medicina, enfermagem e psicologia foram os cursos da UFC mais procurados. Concorrência do vestibular, curso, né? Então, eu até vi FUVEST também, acho que psicologia tinha perdido somente esse ano, né, para medicina. Então, realmente, a concorrência aumentou muito, né, para os cursos de psicologia. Então, tem gente cada vez mais interessada em se formar, né, realizar ali o curso de psicologia. Vou colocar aqui também, por exemplo, você sabe quantos psicólogos existem no Brasil? Vou colocar aqui. Aqui, ó, dados do próprio CFP. Então, mais de 500 mil psicólogos existem no Brasil, registrados aqui no CFP. Então, esses números e essas notícias podem até ir te influenciando e pensando, né, nessa alta concorrência. E isso pode estar te levando a pensar que é por isso que você está com dificuldade de encher sua agenda, porque tem cada vez mais concorrentes aqui, colegas, né, oferecendo terapia. Porém, qual que é o outro lado da moeda? Quando a gente vai pesquisar aqui quantos psicólogos existem, por exemplo, no Brasil, por pessoas, por habitantes, é um número muito pequeno. Então, aqui, ó, psicólogos, vamos ver como é que tá hoje. Psicólogos por habitantes por estado Brasil. Vamos ver se ele vai mostrar. Qual estado tem mais psicólogos? Estado de São Paulo. Legal. Tem até uma notícia aqui. Ah, foi essa mesmo que eu vi. Então, olha só. Maranhão possui 0,69 psicólogos para cada 1.000 habitantes, dizem dados, né? Então, gente, não tem nem um psicólogo a cada 1.000 habitantes lá no Maranhão, né? Olha só, né? Quando a gente vê o número ali grande, está cada vez crescendo, a quantidade de psicólogos, né? Natural, está crescendo como um todo, né? Por outro lado, a gente ainda tem poucos psicólogos por habitantes no Brasil, né? Na verdade, o problema é a falta de profissionais, né? Então, ó, segundo o Conselho Federal de Psicologia, o Maranhão está atrás dos estados como Pará, a taxa chega a 0,71, também nenhum psicólogo para cada 1.000 habitantes. Tocantins tem ali um psicólogo para cada 1.000 habitantes. Então, o que ele coloca aqui, inclusive, ó, o Brasil possui cerca de 437 mil, a gente já viu que está até 500, né? Porque essa notícia é de 2023. Então, tem crescido, sim, o número de psicólogos, né? Mas ainda
todos os estados do país enfrentam problemas com a quantidade de psicólogos disponíveis para atender a população. Então, na verdade, aqui a gente já vai vendo, né, o número relativo, a métrica aqui, né, quantidade de psicólogos em relação à quantidade de habitantes, a quantidade de pessoas que estão precisando de serviços, né, de atendimento psicológico, né? E outro lado da moeda também mostra para a gente que só aumentou essa quantidade, essa concorrência ali nos vestibulares, só aumentou o interesse pela área da psicologia, porque também aumentou, né, a relevância, a percepção das pessoas em relação à saúde mental. Né? Isso a gente vê muito forte depois da pandemia. Então, quando a gente vai pesquisar também notícias em relação a problemas de saúde mental no Brasil, a gente vê números exorbitantes também. Então, é uma população muito carente, né, e com vários problemas de saúde mental que você pode ajudar. Então, vou colocar aqui, ó, Brasil, ansiedade. O Brasil deve continuar ainda como Brasil, porque o Brasil tem a população mais ansiosa do mundo. Brasil, depressão. Depressão, porque o Brasil tem a maior taxa da América Latina. Então, olha só quantas notícias também falando, né, dessa questão dos problemas de saúde mental que os brasileiros vêm enfrentando e que também tem aumentado bastante nos últimos anos, né? Síndrome de burnout acomete 30% dos trabalhadores. O Brasil é o segundo país com mais problemas, né, de burnout. Então, até suicídio, infelizmente, né, a gente vê que também aumentou, né? Estudo aponta a taxa de suicídios e autolesões aumentaram entre jovens. Então, a gente vai vendo também que existe muita demanda, né, no nosso país por questões, né, de tratamentos de saúde mental. E aí, o que eu queria mostrar aqui para vocês também, compartilhar a tela com vocês legal, Lúcio, daí está acontecendo, mas as pessoas não estão procurando terapia, né? O que está fazendo? As pessoas não estão buscando por psicólogos, é aí que eu venho mostrar aqui para você, né? Dados do próprio Google, tá? Então, o Google é o maior buscador, é o maior site mais acessado do mundo inteiro, e ele vai registrando essas pesquisas, ele vai tendo noção de quantas pesquisas existem em relação a cada tema, né? Então, estou aqui numa ferramenta dentro do Google Ads, que é uma ferramenta do Google, tá? E ele coloca aqui para a gente, ele permite a gente aqui, ó, ver volume de pesquisas e previsões. Veja o volume de pesquisas e outras métricas históricas, além de previsões sobre o possível desempenho delas, né? Então, com base nesse histórico aqui, qual que é a previsão do Google? É de crescer, de cair? Como é que é aqui a tendência, né, para os próximos meses? Então, vou colocar aqui para a gente ter uma noção, né? Quantas pessoas estão procurando por psicólogos, estão procurando por terapia online, por exemplo, né? Vamos ver isso daqui na prática, qual que é o histórico de pessoas buscando por ajuda, né? Buscando por terapia. Então, psicólogo, por exemplo, e terapia online. Vou colocar essas duas palavras principais aqui, só para a gente ter uma ideia, tá? Claro que tem outras variações que as pessoas vão procurando aqui, que a gente pode complementar, né? Então, no Brasil, tá? Ele coloca aqui, ó, essa curvinha azul, né, é a quantidade total de pessoas buscando por isso, e ele coloca a curvinha vermelha ali em relação às pessoas que estão procurando por isso no smartphone, no celular, né? Então, vamos ver a curva azul, tá? Ele puxa, ó, os dados dos últimos 12 meses. Então, a gente está aqui praticamente na metade do ano de 2024, e qual que foi a busca, né, nos últimos 12 meses aqui no Brasil, tá? Então, Brasil, nos últimos 12 meses, como é que foi essa pesquisa? Gente, só essas duas palavrinhas aqui no Google, né? Tem mais de 328 mil pessoas procurando, então, ó, tá entre 250 e 500 mil pesquisas por mês aqui no Google. Olha só a quantidade de pessoas que estão procurando, né? Então, se a gente coloca aqui, ó, psicólogo, tem mais de 300 mil pessoas, média de pesquisas mensais, pesquisando por psicólogo todo santo mês aqui no Google, né? Então, as pessoas estão procurando sim. Então, o que a gente chega à conclusão aqui? Que está crescendo sim a quantidade de psicólogos e terapeutas, né? Claro, isso está aumentando, assim como a população também aumenta, né? A questão é que tem esse lado da moeda e tem outro lado da moeda que também a procura por psicólogo, que também a procura por terapia, que a importância da saúde mental também aumentou aqui no Brasil, né? Então, a gente tem esses dois lados. Inclusive, eu estava até comentando isso em terapia com a minha... em terapia, a gente estava falando sobre distorções cognitivas, né? E uma das distorções cognitivas, né, era aquela desconsideração do positivo, relativização, diminuição do positivo, né? Então, quando a gente até vê, né, ali o positivo,
as informações positivas em relação, né, por exemplo, aqui, tem muita gente pesquisando para psicólogo, mas a gente relativiza isso, deixa ela pequenininha, né, e fica focando ali nas notícias ruins, nas notícias que está falando muito sobre concorrência, está aumentando, e que está difícil de conseguir paciente, e a gente fica nessa, né, e fica meio travado, não consegue sair dessa situação para conseguir, né, se destacar dessa concorrência, para conseguir aparecer para esses pacientes, né, que estão procurando por serviços aqui na internet. Então, o que eu ensino? Quais são tem várias formas, né, como eu já falei, de você captar esse paciente particular. E o que eu ensino para os meus alunos, para ele captar paciente de forma rápida, então se destacar, aparecer para o paciente, né, de forma destacada na internet, para captar, atrair esse paciente de forma rápida, é usar o Google a seu favor, né? Então, se tem pessoas aqui no Google, a pessoa está ativamente buscando pelo seu serviço, ela está digitando aqui, ó, psicólogo, terapia online, eu preciso começar, eu só não sei com quem que eu vou começar. Então, ela está num momento muito quente, que é o que a gente chama, é um paciente qualificado, um paciente pronto já, ele só vai começar a terapia, ele só vai iniciar a terapia, ele só está escolhendo com quem que ele vai passar. Então, usar o Google a seu favor para aparecer para essas pessoas aqui, né, que já estão decididas a passar com um psicólogo ou iniciar uma terapia online, por exemplo. Eu vou colocar aqui terapia online, tá? Então, vou mostrar aqui na prática como é que funciona, né? Então, ó, terapia online. Então, as pessoas já têm psicólogo, né, que está se destacando aqui, ó. Primeiro link, psicólogo online, psicólogo a um clique, terapia online. Psicóloga Elaine, consulta psicólogo online, terapia. Então, dessa forma, é muito mais rápido de você captar e atrair o paciente, né? Do que em comparativo, por exemplo, com o Instagram, redes sociais. Porque lá você tem que ficar produzindo conteúdo, né, para despertar o interesse na pessoa. Aqui não, você já aparece de forma destacada pro paciente e já começa a captar seus primeiros pacientes particulares, né, aqui da internet. Então é isso que eu ensino, se você tem interesse, espero que tenha despertado aí, né, tenha feito você refletir sobre essas questões, né, sobre a concorrência e realmente analisar, né, os dois lados da moeda. E se você tem interesse, quer saber mais sobre isso, tem link aqui abaixo do vídeo também, mostrando mais em relação à nossa metodologia, nosso curso e outros vídeos também para você se aprofundar cada vez mais nessa técnica aqui, nessa metodologia para você utilizar no Google para se destacar dos pacientes. Dúvidas? Deixe aqui também abaixo do vídeo que a gente responde cada uma. Sou eu mesma que leio e respondo todos os comentários. Até o próximo vídeo.